Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta. Estou de volta aqui para você que está chegando aqui da aula de ciclos reprodutivos. Estou gravando até as aulas na sequência. Então, seja muito bem-vindo. Bom vê-lo aqui novamente. Espero que você esteja bem. E assim como todos os outros que às vezes estão aqui vendo esse vídeo e tal, mas antes, primeiro vai ver o vídeo de ciclos reprodutivos, tá bom? Vou deixar aqui nos cards e corre lá para ver que a aula tá muito boa, tá bom? E bom, gente, como eu comentei com vocês na aula passada, hoje agora nós vamos começar a estudar o reino vegetal falando das briófitas e pteridófitas, tá bom? É um tema de biologia B, do setor B, B de biologia, tá bom? São as aulas 13 a 16 da sua apostila de número 6 do Sistema Anglo de Ensino, tá bom? Mas antes disso, antes da gente começar a nossa aula, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos também, tá bom? Se ficar alguma dúvida de qualquer coisa, manda direct lá no nosso Instagram, @estudo.fácil. Belezinha aí, meu povo? Tranquilo? Então, bora começar a nossa aula, temos bastante coisa para falar, assunto é o que não falta, tá bom? Mas antes disso, solta a vinheta. Ótima nossa vinheta bonita, aqui sempre vou falar isso, porque ela ficou bonita mesmo. Belezinha aí? Então bora! Bom, aviso de um formulário, aqui tá tudo fora de ordem. Bom, mas enfim, formulário de divisão com 6 exercícios, tema é o da aula, briófitas e pteridófitas, 3 de cada grupo, tá bom? Sendo que são 2 de escrever, se eu não me engano. O link normalmente sempre vai estar na descrição do vídeo e no Linktree, tá bom? E a correção do formulário é feita pelo feedback da resposta, tá bom? Tranquilo aí, meu povo? Então, sucesso. Pega lá, faz, porque é bom para treinar, tá bom? Tem vários exercícios lá, exercícios bons, que valem a pena serem feitos e estudados, tá bom? Henrique, não entendi tal coisa no formulário e tal, me manda mensagem, mesmo que já tenha gabarito lá, comentado, tá bom? Sem problema nenhum, explico com o maior prazer, tá bom? Então, bora lá. E lá vamos nós, então. Bom, falando aqui de uma linha do tempo, tá bom? Nós temos então as briófitas, que nós veremos hoje, que são aquelas plantas que têm embrião multicelular, os arquegônios e os anterídeos, tá bom? Temos as pteridófitas, que também veremos hoje, tá bom? Que são aqueles que têm esporófito dominante, tá? Depois vocês vão entender assim porque que o esporófito. Já tô. Henrique, eu escutei esse nome na aula que você deu agora lá de ciclos reprodutivos. Sim, é o mesmo esporófito, tá bom? Folhas, vasos condutores, folhas e caule. Temos as gimnospermas, que veremos em outra aula, que são aqueles caras sem sementes e crescem na lateral. E temos as angiospermas para finalizar, que possuem flores e frutos, tá bom? E agora umas classificações, ou seja, termos que a gente costuma usar no reino vegetal. Observando esta linha evolutiva que é super bonitinha. Então o Darwin está falando aqui a evolução das plantas. Nós temos aqui alguns tópicos. Criptógamas, que são aqueles vegetais que não possuem flores. Quem que não possui flor? As briófitas e as pteridófitas, tá bom? E aí nós temos então as fanerógamas, que são vegetais que possuem flores, tá bom? Logicamente, gimnospermas e angiospermas, tá bom? As traqueófitas, que são aquelas que possuem vasos condutores, ou seja, de pteridófitas para frente, tá? E para finalizar, espermatófitas, são aquelas que possuem semente, beleza? Tranquilo? Na verdade, gente, aqui ó, só para pegar, criptógamas são aquelas que não produzem flores nem sementes, tá bom? E as fanerógamas são aquelas que produzem flores ou sementes, tá bom? Então só para ficar claro aqui essa questão. Então isso daqui é importante, beleza? Então agora nós vamos entrar na nossa botânica, que a gente chama, que é essa parte da biologia, tá bom? E aí nós vamos entrar propriamente dito nas briófitas, analisando as características gerais deste grupo,
tá bom? Então nós temos, quem são eles? Quem são os participantes deste grupo? É você? Não. Sou eu? Também não. São as hepáticas e os musgos. Vem o aspecto das características deles. Eles apresentam tecidos, são autótrofas, como a maioria das plantas, né? Todas as plantas são autótrofas. São plantas embriófitas, ou seja, têm embrião, tá bom? E um corpo simples de pequeno porte, tá bom? Eles podem estar em vários ambientes. Mas quais são esses ambientes, né? É importante a gente saber. Em ambientes úmidos, vocês já vão entender o porquê de serem úmidos. Rochas, margens de rios, barrancos, troncos, galhos, enfim. Lugares que têm água, tá bom? E a reprodução é feita por alternância de geração, sendo que o gametófito é a fase dominante, tá bom? É importante ficar ligado nessa observação. Aqui algumas imagens dele, tá bom? Os musgos são bem conhecidos, tá bom? Muita gente vê, tal, ele é comum, a gente vê ele em vários cantos. Bom, elas são plantas atraqueófitas, tá bom? Ou seja, não apresentam traqueídeas que estão presentes nos vegetais com xilema, tá bom? Traqueídeos, na verdade, né, não possuem aqueles vasos que conduzem o xilema, tá bom? E são avasculares porque não apresentam tecidos de condução de seiva, tá bom? O transporte de nutrientes, então, é feito pela difusão de célula em célula. E por isso, dessa ausência dos vasos de tecidos, né, de condução de seiva e dos vasos, limita o crescimento dessas plantas. Como pode perceber aqui, ó, os musgos são minúsculos, assim, quando você vê eles estão bem pequenininhos, tal. Não é que nem um ipê, não é que nem um pinheiro, uma samambaia, não, eles são minúsculos, tá? E é isso. Bora pro próximo. Algumas adaptações das briófitas no meio terrestre, né? Porque tudo até então na teoria evolucionista partiu de uma alga. A alga está no mar, né? Então, adaptação ao meio terrestre. Nós temos então as trocas gasosas, que são feitas, né? Que a troca entre as briófitas e o ar são facilitadas por onde? Pela presença de poros aeríferos nas hepáticas ou de estômatos nos esporófitos de musgos e antóceros. Tá bom? Já vou colocar uma imagem deles aqui. A fixação no solo também é uma questão bem importante, porque eles se fixam no solo e absorvem a água e nutrientes. Tá bom? Os gametófitos, que é a parte dominante, a parte de baixo dos musgos, são fixados no solo por onde? Pelos rizóides. Tá bom? Então eles absorvem a água e os nutrientes inorgânicos pela superfície corporal e pelos rizóides. Rizóides é como se fosse uma raiz falsa, digamos assim. Tá bom? Não é verdadeira porque não tem vaso condutor. E a produção e proteção de gametas é feita, também foi uma outra adaptação, desculpa. Os gametas são produzidos em gametângios, tá bom? Revestidos por uma camada de célula estéreis protetoras, beleza? E aí o anterídeo vai produzir os anterozoides, que tem flagelo, tá bom? Gameta masculino. E o arquegônio vai produzir a oosfera, gameta feminino, tá bom? Então, ó, neste caso, ó, eu coloquei aqui os estômatos, que são meio como se fossem bocas, que abrem e fecham para entrar e sair o ar, tá bom? Tranquilo aí? E aí, continuando com as adaptações, desculpa, eu repeti aqui o 3, tá bom? Então tá aqui. E também a questão dos gametas liberados na chuva. Tá bom? Por quê? Agora nós vamos entender um pouquinho, bem brevemente, por que as briófitas estão sempre em lugares com água. Tá? Porque eles são liberados na chuva. Os anterozoides são liberados em dias de chuva. Tá bom? Porque anterozoide e espermatozoide têm flagelo, né? Espermatozoide e gameta masculino, ambos têm flagelo. Tá bom? Então eles vão nadar até as zoosferas e realizar a fecundação, fenômeno chamado de oogamia, tá? E também a questão de proteger o embrião e o esporófito, tá? Porque o embrião vai ficar dentro do arquegônio. Quem é o arquegônio? É o cara que produz o gameta feminino, aqui, ó, produz a oosfera, tá? Então o embrião vai ficar lá dentro. Então eles vão receber os nutrientes e aí, consequentemente, são protegidos da desidratação.
tá bom? O esporófito, então, na verdade, o embrião origina o esporófito, que está sobre o gameta feminino N. Desculpa, o gametófito feminino N, tá bom? Ou seja, é dependente, tá? E aí nós vamos então ter o que? Um revestimento de proteção do esporângio, tá bom? Do esporângio do esporófito, que vai ser chamado de calíptera, tá bom? Então o esporófito é dependente do gametófito, tá bom? Aqui uma imagem para não se confundir. Então gameta masculino é o anterozoide, a forma dele. Gameta feminino é a bolinha aqui, osfera. Tá bom? Tranquilo. Agora falando então especificamente dos nossos musgos. Pensou em embriófitas? Pense em musgo. Pronto. Você ganha a questão, você ganha o dia, você ganha a prova, você sai feliz. Tá bom? Quem são os musgos? Né? Eles pertencem ao filo Bryophyta. Tá bom? Então são plantas pequenas, vivem em ambientes úmidos e alguns desertos, não possuem caules, raízes ou folhas verdadeiros, tá bom? O gametófito é dividido em rizoide, caulídeo e filídeo, tá bom? Que então isso daí são meio como se fosse caules, folhas e raízes falsas, digamos assim, tá? Filídeo ou filóide, tá bom? Dá no mesmo. Cauloide, tá bom? São só nomes diferentes. O esporófito vai crescer sobre os gametófitos, tá bom? E eles vão apresentar haste e uma cápsula que vai ser o esporângio, que vai produzir os esporos, que vai ter essa cápsula também é protegida pela calíptera, que vai ser originada a partir do arquegônio, que eu comentei com vocês no slide passado. E aí tá aqui, ó, então uma fotinho dos musgos. Se você pegar para ver, ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Então, ó, aqui nós temos os esporófitos, são essa parte aqui de cima, ó. E aqui nós temos os gametófitos, que é a parte dominante, tá bom? Em todo o ciclo da planta. Bom, já que eu falei em ciclo, vamos falar de ciclo reprodutivo? Bora! Deixa eu voltar aqui. Ciclo reprodutivo. Atenção, não se assuste com isso, tá? E eu vou colocar tudo aqui do ciclo bonitinho. Então nós temos planta, então lembrando da aula passada, ciclo reprodutivo, já estou falando das plantas. Falou em plantas, pensou em meiose espórica, ou seja, alternância de gerações ou metagênese, tá bom? Maior ciclo de vida, então, vai ser a presença do gametófito, que é dominante em todo o ciclo, tá? E aí, desculpa, estes gametófitos vão produzir os gametas por mitose, tá? Que no caso serão, né, os gametófitos, os anterídeos e os arquegônios, que vão produzir então anterozoide e osfera, respectivamente. Anterozoide liberado nas águas das chuvas, que vão se locomover até o gameta feminino, osfera, tá bom? Chegando no gameta feminino, fecundação, zigoto, 2N vai estar dentro do arquegônio. Ó, então vamos retomar. Eu comecei falando, ó, gametófito aqui. Produziu os gametas masculinos e femininos. Beleza. Fecundou, formou zigoto, célula ovo 2N. Por mitose, formou o embrião 2N. E aí, por mitose, ó, mitoses, vão fazer o zigoto crescer. O embrião, por mitose, vai formar o esporófito 2N, que vai crescer sobre o gametófito, recebendo água e nutrientes, tá bom? Os esporângios vão realizar as meioses, lembre-se disso, para produzir esporos, que são células N. Em condições adequadas, os esporos vão germinar, tá bom? E, consequentemente, originarão gametófitos masculinos ou femininos, tá bom? Henrique, é bastante coisa perdida e tal. Ó, gente, retomando brevemente. Então, nós temos aqui, vou até pegar o meu laser para ficar mais fácil. Começando pelos gametófitos, que é a parte dominante. Então, os gametófitos, que são aquela parte de baixo dos musgos, vão produzir os gametas masculinos e femininos, certo? Formou na água da chuva. Então choveu, anterozoide gameta masculino vai nadar até a osfera. Eles vão fazer a fecundação. Formou zigoto. Zigoto por mitose forma o embrião, que por mitose cresce, se desenvolve e forma o esporófito. Por meiose por mitose produz os esporos, células N haploides, e consequentemente por mitose vai formar todo o ciclo novamente,
tá bom? Então, isso é super importante, tá bom? Tenho várias questões disso lá no meu formulário, tá bom? Então, corre lá para fazer para ficar craque nisso, tá bom? Porque é bem recorrente esse tema nos vestibulares. E agora falando um pouquinho da importância ecológica que os musgos têm, né? Então, eles fazem a fotossíntese, captam muito gás carbônico e produzem muito oxigênio, e também fazem parte das cadeias alimentares, porque eles alimentam invertebrados, retêm terra e evitam a erosão, tá bom? Além de serem os organismos pioneiros, tá? E organismos bioindicadores para facilitar e ajudar no monitoramento ambiental. Belezinha aí, tranquilo, meu povo? De boas, né? Briófitas tem bastante coisinha, mas é fácil, é tranquilo, tá bom? É só treinar que fica chuchu, beleza? Supimpa aqui, hein? Beleza aí, meu povo? Tranquilo? Então agora bora falar do próximo grupo, que são as pteridófitas, traqueófitas sem sementes, tá bom? Tranquilo? Então bora lá. Quem são? Prazer, pteridófitas, prazer aqui, nós que estamos assistindo vocês. Características gerais, mas primeiramente falando quem são. Só pode ser essas 5, ó: samambaia, venca, cavalinha, selaginela, trevo, enfim, tá bom? Falando de umas características gerais, elas são traqueófitas, sem sementes e possuem o xilema e o floema, tá bom? Traqueófitas são aquelas plantas que possuem traqueídeos, tá bom? Que vão transportar, ó, eles vão se conectar, formar tubulações desde as raízes até as folhas, transportando água e nutrientes minerais rapidamente, repondo eficientemente as moléculas de água perdidas pelas folhas por transpiração ou que foram utilizadas na fotossíntese, tá bom? Quanto aos ambientes, eles são encontrados em ambientes úmidos, onde tem água, ou também em desertos, tá bom? E quanto à reprodução, desculpa, só falar aqui um pouquinho do xilema, tá bom? O xilema ele também proporciona sustentação do corpo vegetal, que favorece o crescimento para cima e a formação de ramos, tá bom? E o floema ele é responsável pela condução de seiva orgânica, rica em açúcares, tá bom? Bom, quanto ao aspecto reprodutivo, também é uma meiose espórica, ou seja, tem alternância de gerações. Neste caso, o esporófito vai ser a fase dominante. Consequentemente, todas essas plantas serão maiores que os gametófitos. Desculpa, o esporófito é maior que o gametófito, tá bom? E são cormófitas com raízes, caules e folhas, tá bom? Tranquilo aí, meu povo? De boas? Tranquilo, né? Isso daqui é só para dar uma visão geral. Oi, né? Cormófitas, tá? Isso daí é como se a gente falasse assim, ó, eles são muito maiores do que os gametófitos, tá bom? E formam corpos do tipo como que possuem raízes, caule e folhas, por isso são chamados cormófitas, tá bom? Bom, quanto ao aspecto evolutivo e adaptativo, tá bom? Eles têm uma rápida reposição da água perdida, isso é bem importante, tá bom? O tecido xilema, né, que eu comentei com vocês, é feito de traqueídeos, tá? Ele transporta a água e os nutrientes inorgânicos, tá? E possuem paredes celulares espessadas e rígidas, tá bom? Devido à presença de lignina. Lignina, é legal falar essa palavra, né? Lignina, tá bom? E aí então nós temos também as plantas traqueófitas, são as plantas vasculares, tá? Então, logicamente, como eu comentei, apresentam xilema e floema, conduz a seiva orgânica por conta da presença de vasos condutores, tá bom? Os traqueídeos estão conectados para o transporte dessa seiva, dessas águas, sais minerais, tá? Que vai repor eficientemente as moléculas de água, tá bom? Como está escrito aqui. E aí eu já comentei ali do xilema, né? Que é o tecido condutor e também favorece o crescimento e a formação de ramos. Aqui no caso a nossa samambaia, a nossa chefe das pteridófitas. E aí, chefe, beleza? Bom, quanto ao aspecto adaptativo, tá bom? Que a gente estava falando um pouquinho deles. As folhas das pteridófitas são as ramificações dos caules, tá bom? Tem uma ampla superfície de absorção de luz e trocas gasosas. Eu vou até colocar depois a imagem aqui da samambaia. Eles também têm os estômatos que facilitam as trocas gasosas e regulam a perda de água. E também tem a cera impermeabilizante, que a gente chama de cutícula. Cutícula,
tá bom? Ele é um material lipídico, tá bom? E impermeabilizante. Quanto às raízes, também é bem importante, ó, são ramificações de porções inferiores que fixam o vegetal no solo, com certeza, e absorve a água e nutrientes inorgânicos do solo, tá? O gametófito, que antigamente nas briófitas era a fase dominante, vai passar a ser reduzido nas pteridófitas em diante, tá bom? São muito pequenos, chamados de protalos, são autótrofos avasculares, mas possuem rizoides, tá bom? Para fixação deles no solo. Vivem pouco vivem apenas durante o período úmido, tá bom? E realizam reprodução sexuada, permitindo variabilidade genética. Olha que planta bonita. É o que estava falando. Então, as folhas são ramificações dos caules. Então, temos o caule aqui e as folhas tudo bonitinho aqui. A samambaia é uma planta que eu acho muito bonita, tá bom? Continuando, o último aspecto adaptativo, o esporófito é dominante e ramificado, tá bom? Porque este cara aqui é o esporófito. Ele vai ser o esporófito, tá bom? Então o esporófito agora é a fase dominante. E aí, ó, vai ter uma geração esporofítica dominante, com certeza. Logicamente, esporófito maior que o gametófito, que eu já comentei. Eles possuem tecidos condutores de seiva, por isso que o tamanho é grande, tá? Os esporos são protegidos contra a desidratação, tá bom? E eles possuem também uma substância que vai impermeabilizar as suas paredes celulares, que a gente chama de esporopolenina, tá bom? E aqui no caso uma imagem que eu mostro estes esporos. Aqui estão os esporos, né? Esses aqui na verdade são soros, que são os lugares onde são produzidos os esporos, tá bom? Bom, falando agora da nossa chefe, e aí, beleza? Vamos lá falar das nossas queridas samambaias? Bom, são estes caras aqui que eu já havia mostrado para vocês. Eles vivem em solo ou sobre troncos ou galhos, tá bom? Os esporófitos variam de tamanho, mas continuam com um aspecto bem maior que o gametófito, com certeza. Os caules são aéreos, cobertos por raízes, tá bom? Cultivo de espécies com caules subterrâneos, também chamados de rizoma, tá? No qual anualmente brotam novas folhas e raízes, beleza? E aí o que nós vamos ter? As folhas são divididas em folíolos, nos quais se desenvolvem vários esporângios agrupados em soros, que são estas estruturas que eu já mostrei para vocês. E estes esporos aí vai produzir o quê? Como está aqui, ó, cada esporângio vai realizar meiose espórica, produz o que? Esporos. E aí esses soros são grupos de esporângios encontrados nas folhas da samambaia, tá bom? Não apenas na samambaia, mas nas pteridófitas no geral, tá bom? Tranquilo? E aí eu coloquei aqui uma imagem, ó, que mostra então a folha, os soros que estão atrás da planta, os folíolos, né? Aqui é uma folha jovem que a gente chama de báculo, o caule deitado, né? Então caule rizoma, e aqui no caso as raízes, tá bom? E este daqui é o esporófito de uma pteridófita, tá bom? Lembrando disso. Bom, mostrando este daqui, quem são? Prazer, os gametófitos. Os gametófitos são muito pequenos, tá bom? Eles são seres clorofilados, formato cordiforme, como se fosse um coração, tá bom? Não possuem vasos condutores de seiva, tá? São avasculares. Eles possuem os rizoides para a fixação deles no ambiente, tá bom? E possuem anterídeos e arquegônios, tá? Ou seja, são bissexuados. Então, devido ao fato de os gametófitos serem bissexuados, isto é, por apresentar os dois sexos em um único indivíduo, as espécies de samambaia são monóicas, tá bom? E as samambaias são monóicas, como está aqui. Belezinha aí, tranquilo, meu povo? E agora vamos entrar na parte que às vezes é um pouco mais chata, que é a parte do ciclo de vida das samambaias, tá bom? O aspecto reprodutivo. Então vamos lá. Está aqui o aspecto reprodutivo. Lembrando, planta, alternância de geração ou metagênese, como também chamado. Geração esporofítica é a dominante, tá bom? Ou seja, os esporângios agrupados em soros vão produzir esporos, são liberados no ar. Eu vou falar todos aqui primeiro, vou fazer todo o ciclo e depois eu mostro ali na imagem. São liberados no ar. A dispersão nas pteridófitas é pelo ar, tá bom? Pelo vento, se a gente for pensar assim. Os esporos vão cair sobre o solo ou ramos de árvore, germinam por mitose, produzem os gametófitos N, tá?
Aí vai cair nos protalos, são bissexuados, produzem os anterozoides e as zoosferas, tá? Ocorre fecundação cruzada entre protalos ou apenas uma autofecundação, tá? Realizam essa reprodução sexuada que depende da água do ambiente, tá bom? Ou seja, os anterozoides nadam até as zoosferas. Ocorre a fecundação, formou o zigoto 2N, que o embrião foi desenvolvido, é envolvido na verdade pelo arquegônio. O embrião origina o esporófito, formando a raiz. Esporófito passa a viver independente do gametófito. Volta para mim aqui para o ciclo. Atenção. É bastante coisa? É, mas vamos lá. Vou começar por onde? Atenção, esporófito maduro. Tem os soros. Esporângio, por meiose libera os esporos, vão germinar no solo, forma os protalos. Aqui, ó, formato de coração para você. Os protalos são bissexuados, ou seja, produzem as anterozoides e as zoosferas. Eles vão produzir, fecundou embrião dentro do arquegônio, vai se desenvolver por mitose, formou o esporófito jovem, tá bom? O gametófito morre e aí forma um esporófito maduro, tá bom? Gente, tranquilo, é bastante coisa? É bastante coisa, eu sei, mas ó, o importante é pegar, treinar, entender para ficar com isso daí claro na mente, tá bom? A biologia tem bastante nome? Tem, mas você pega o jeito, tá bom? E agora, dando um panorama bem geral, assim, passando por cima, então nós vimos a linha do tempo, as briófitas e os musgos, que são os meus segundos chefes também, pteridófitas, as samambaias, e falei também claramente dos ciclos reprodutivos, que está na aula anterior, e acabei comentando também delas, destes ciclos, na aula de hoje, por conta das meioses espóricas realizadas pelos musgos e samambaias. Tá bom? Gente, falei bastante, mas espero que tenha dado para entender. Muito obrigado aí por tudo. Não se esqueça de revisar tudo que a gente aprendeu, treina, tal, porque isso vale a pena, tá bom? Quero ver o seu sucesso. Gente, muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.